Olá! Um dos projetos aprovados no plenário da Câmara esta semana prevê desconto nas contas de água e esgoto para famílias carentes. Outro protege quem comprar imóvel de alguém que teve os bens penhorados em ação de improbidade se a restrição não estiver registrada no cartório. Mas teve uma aprovação que rendeu polêmica. O projeto que garante decisão favorável ao réu sempre que houver empate nos julgamentos de tribunais superiores. Vamos começar com os descontos nas contas de água e esgoto para famílias carentes. O plenário aprovou e já enviou para o Senado projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto já praticada por alguns estados e empresas de saneamento. O desconto médio nas contas de água e esgoto para as pessoas beneficiadas é estimado em R$ 30 por mês. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo, o CadÚnico, as que têm renda de até meio salário mínimo por pessoa e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. O texto não obriga as empresas de saneamento a concederem os descontos, mas cria incentivos para que isso aconteça. A proposta permite que o governo subsidie os abatimentos com recursos do orçamento e das multas aplicadas pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O restante do custo, que pode chegar a 5 bilhões de reais, será rateado pelos demais consumidores, o que foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a proposta aumenta os custos dos consumidores de classe média e das empresas. Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso, e está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. O método de financiamento é que vai encarecer as empresas, a classe média brasileira, esses que vão sair prejudicados. Já o relator da proposta, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, disse que o projeto permite que o governo também colabore com recursos, justamente para diminuir o impacto dos custos para os demais consumidores. Segundo ele, o estímulo dado às concessionárias de saneamento vai ajudar a universalizar os serviços. A gente viu nas últimas semanas os dados do Censo do Saneamento Básico, onde, infelizmente, no Brasil, 49 milhões de brasileiros não têm acesso ainda ao esgotamento sanitário e 6 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao abastecimento de água. E esse projeto é um esforço dessa Casa e do Congresso Nacional para criar mais incentivos e estímulos para que essa realidade seja superada. Outro projeto aprovado considera legal e válida qualquer operação de venda ou transferência de imóveis, mesmo aqueles hipotecados pela Justiça em ação de improbidade administrativa, se isso não estiver registrado no cartório. Ou seja, a pessoa que comprar um imóvel que pertença a quem responde a processo judicial com penhora de bens terá a garantia da compra, a menos que essa penhora ou hipoteca esteja averbada na matrícula registrada em cartório de imóveis. Para o relator deputado Lafayette de Andrada, do Republicano de Minas Gerais, a medida é uma maneira de proteger adquirentes de boa-fé que não têm relação com qualquer ação judicial do vendedor. Vou criar aqui um exemplo hipotético, Eu comprei a casa de um cidadão e esse cidadão amanhã torna-se prefeito ou agente público e sobre ele é instaurado um processo de improbidade administrativa. Ora, essa casa que eu comprei dele anterior não tem nada a ver com o bloqueio de bens que ele tiver, não incide no terceiro interessado de boa-fé anterior àquele episódio. É disso que se trata esse projeto, extremamente meritório. O projeto foi aprovado com 343 votos contra 11, mas foi criticado pelo governo, como explicou o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Entendemos que esse projeto dificulta e muito o resgate de recursos públicos em face da aplicação da lei de improbidade administrativa. Ao burocratizar esse processo, é o direito público que acaba possivelmente ou eventualmente se subordinando ao interesse privado. E um devido e justo bloqueio de bens pode ser prejudicado. Este projeto foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Outro projeto que também seguiu para a sanção e pode virar lei provocou muita polêmica no plenário. A proposta prevê decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos penais ou de processo penal, ou seja, quando tratar de recursos ou do cumprimento da pena. Hoje, o empate só é favorável ao réu no caso de habeas corpus. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois alterado pelo Senado. Os senadores incluíram um dispositivo que prevê a suspensão do processo em caso de empate, até que haja um voto de desempate, mesmo que isso signifique convocar um juiz substituto no lugar de quem estiver afastado de férias ou de licença.
O relator do projeto na Câmara, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, rejeitou as alterações do Senado com o argumento de que a ausência de um critério único causa insegurança jurídica. O plenário aprovou o parecer e manteve o texto original da Câmara, o que gerou críticas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu as alterações feitas pelos senadores. O texto da Câmara, ele diz o seguinte: empatou imediatamente a indúbio pro réu. Favorece a pessoa que está sendo processada. O Senado disse o seguinte: não, isso vai beneficiar bandido. E o Senado inteligentemente fez o seguinte: espera, não é indúbio pro réu, no caso de empate, espera o ministro voltar de férias. Chama um juiz do tribunal. Ah, mas diz o relator, é um perigo, a insegurança jurídica, a demora desses 2, 3 mais. O perigo é um bandido solto. O projeto foi apresentado com a justificativa de que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. Foi o que explicou o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. A presunção de inocência é um dos princípios mais importantes da Constituição Federal. Ela que diferencia o nosso papel enquanto sociedade civilizada do estado de barbárie. É uma conquista imensurável. E, na prática, ela é garantida em caso de empate quando há julgamento em sede de habeas corpus, por previsão regimental no Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema? Há outros recursos penais e processuais penais que não há habeas corpus, que em algumas votações ocorre o empate. E, neste caso, o que deve prevalecer? Pela minha Constituição Federal, a que eu conheço, nós temos que prestigiar a presunção de inocência. O plenário aprovou ainda regime de urgência para 12 projetos, entre os quais o que atualiza a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos e o que torna mais rigorosas as regras de funcionamento de empresas que comercializam criptomoedas. Com o regime de urgência, os projetos podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O projeto relativo ao imposto de renda isenta do pagamento as pessoas que ganham até R$ 2.824, o equivalente a 2 salários mínimos. Outro projeto que ganhou o regime de urgência é o que aumenta o rigor para o funcionamento de empresas de criptomoedas. Entre outras medidas, a proposta prevê a chamada segregação de valores entre investidores e empresas. Isso significa que será obrigatório separar o que é patrimônio da empresa do que é investimento, uma maneira de dar garantia aos investidores. O projeto foi apresentado no ano passado pela CPI, que investigou o setor, com a justificativa de que é preciso aumentar a segurança para os investidores e impedir a lavagem de dinheiro. A urgência dividiu o plenário. Deputados do Novo disseram que já existem maneiras de punir eventuais fraudes e que a regulamentação da atividade apenas aumenta a burocracia. Já o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que presidiu a CPI, defendeu a proposta. Nós temos no Brasil mais de 4 milhões de pessoas lesadas, que perderam recursos porque investiram em criptomoedas sem a garantia necessária desse investimento. É necessário que o Brasil avance nessa legislação de segregar o patrimônio, separando o que é dinheiro dos clientes do que é dinheiro das corretoras. Nós queremos que as corretoras de criptoativos tenham também a segregação patrimonial para garantir os recursos dos seus clientes. A Câmara aprovou também 3 acordos internacionais do Brasil nas áreas de previdência, educação e comércio. Um dos acordos trata de cooperação educacional com a Mongólia. Outro, com a Bulgária, permite que trabalhadores que migrarem de um país para o outro possam contar o tempo de contribuição previdenciária para receber a aposentadoria ou outros benefícios no país de destino. O terceiro trata de cooperação econômica e comercial com o Catar. Os 3 acordos foram enviados para análise do Senado. Eles só passam a valer depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. E estes foram os destaques da semana no plenário da Câmara. Até a próxima!